Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, estamos juntos aqui novamente, lidando com aquele assunto muito importante que é razão, né? Então nós vamos agora fazer alguns exercícios para que você compreenda esse conteúdo e para que você perceba algumas aplicações práticas desse contexto. Primeiro, uma coisa importante, o que nós temos que entender? Sempre que eu falo em razão, eu na verdade estou lidando com uma divisão. Então essa divisão ela envolve um numerador e um denominador, né? O numerador é a letra A e o denominador é a letra B, né? Então nós temos aqui o A e o B. Muito cuidado quando você vai transformar uma informação contida num texto, né, na forma linguística, para traduzir isso para matemática. Então, sempre que eu perguntar assim, qual a razão entre a quantidade de lápis e a quantidade de caneta? Sempre o primeiro sujeito é o numerador. Então, quando eu pergunto assim, qual a razão entre a quantidade de lápis e a quantidade de caneta no seu estojo? Na verdade, o A estaria relacionado à quantidade de lápis e o B relacionado à quantidade de caneta. Então, o primeiro sujeito na relação é o numerador e o segundo sujeito é o denominador, o antecedente e o consequente. O antecedente é o numerador e o consequente é o denominador. Ok? Então, se eu perguntar qual a razão entre os funcionários que trabalham no período da manhã e os funcionários que trabalham no período da noite. Então, o numerador é o primeiro sujeito, os funcionários que trabalham no período da manhã. O denominador é o segundo sujeito, os funcionários que trabalham no período da noite. Lembrando também, né, que você pode ter esquecido disso, que numa divisão eu tenho o numerador em cima e o denominador embaixo, né? Então é algo muito importante que eu não posso esquecer dentro desse contexto aí, beleza? Então veja uma coisa aqui, vamos fazer um primeiro exercício para a gente entender essa situação. Olha o que ele fala aqui, ó, colocando em prática tudo que a gente aprendeu até agora. Uma pesquisa foi realizada com 200 pessoas para descobrir o canal de televisão preferido pelo público. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um total de 200 pessoas. Então, existe um total de 200 pessoas que foram entrevistadas aqui. Então, nós temos esse total aqui de 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, o resultado mostrou que 120 entrevistados tinham a preferência pelo canal H, né? H, AGA, H, é o nome do canal ali que foi dado, ok? Então, desses 200 aqui, nós temos 120 que preferem o canal H. A razão entre o número de pessoas que preferem o canal e o número de pessoas entrevistadas. Então veja uma coisa, ele quer saber a razão entre o número de pessoas que preferem esse canal pelo número de pessoas entrevistadas aí. Então, quem é o numerador? Nós temos nessa razão aqui, nós temos o numerador e o denominador. Sempre o primeiro sujeito é o numerador. Então, é os que preferem o canal. Então, nós temos aqui 120 divididos por 200, né? Eu sou obrigado a simplificar isso até chegar à fração irredutível. Então, aqui eu vou cortar 0 com 0, né? E eu posso ainda simplificar o 12 e o 20 por 2, né? Lógico que daria, né? Eu vou simplificar primeiro por 2, então aqui vai ficar 6 por 10,
né? O 12 divididos por 2 é 6, o 20 divididos por 2 é 10. Mas eu ainda não cheguei na fração irredutível. Então eu ainda posso simplificar por 2. Vai dar 3 quintos. Então, esta é a fração que representa a razão entre os que preferem o canal e o total de entrevistados. Mas a gente vai ampliar um pouquinho esse problema. Nós vamos agora determinar a razão entre os que não preferem o canal e o total de entrevistados. Então vamos pensar uma coisa. Se eu tenho 200 pessoas que foram entrevistadas, né? Então, o meu grupo de entrevistados foram de 200 pessoas, das quais 120 preferem determinado canal. Então, quantas pessoas não preferem esse canal? Seria 120, aliás, 200 menos 120. Então, aqui eu teria 200 menos 120. Ou seja, o total de pessoas que não preferem esse canal equivale a 80. Lógico que aí a gente dividiu em dois grupos, os que preferem e os que não preferem. Então a soma tem que dar 200. 120 mais 80 tem que dar 200. Então, se eu quiser agora determinar qual a razão entre os que não preferem esse canal e o total de entrevistados, seria 80 divididos por quanto? 120. Né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso cortar o 0 e o 8 e o 12 dá para simplificar por, vamos supor, por 2 primeiro. Faz de conta que eu não enxerguei que dá para simplificar por 4. Né? Por 2 daria 4 e daria 6. Mas ainda dá para simplificar por 2. Então vai dar 2 e vai dar 3. Então, 2/3 é a razão. Ok? Então, aí nós trabalhamos com uma situação em que nós vimos a razão entre os que preferem e o total de entrevistados, a razão entre os que não preferem e o total de entrevistados. Beleza? Vamos dar uma olhada num próximo problema aqui para ver se você entendeu bem essa situação. Olha que interessante, uma situação muito comum, principalmente quando a gente vai comprar ingresso online. Né? Quando você vai comprar um ingresso para um show, para um espetáculo online, via de regra aparece uma situação dessa, onde você tem os assentos que já foram vendidos ou estão reservados, né, para uma determinada situação, e os que estão livres. Então olha o que ele fala aqui, ó. Na escola Canto do Saber, a turma do 7º ano fará uma apresentação de teatro. Para realizar uma cena especial, alguns alunos estarão na plateia. Então os alunos vão estar na plateia disfarçados. Então esses lugares já têm que estar reservados. Então esses lugares estão reservados em verde. Né? Então, ó, alguns alunos estarão na plateia sentados em lugares estratégicos, reservados em verde conforme a imagem. Então, esses lugares aqui, eles não vão ser vendidos, vão, né, ficar ali, ninguém vai sentar. Quem vai sentar nesses lugares são os alunos disfarçados. E provavelmente ninguém vai perceber essa situação quando a plateia estiver cheia. Né? Aí o que acontece? Nesse teatro, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total de cadeiras. Então, presta bem atenção aqui. Primeiro, vamos determinar o total de cadeiras. E aí, a gente vai ter que contar mesmo, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 6. Então eu tenho 6 vezes 3. Então do meu lado esquerdo eu tenho 6 vezes 3. Eu tenho 18 cadeiras. Né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 6 e aqui também 6. Também 6 vezes 3. Também vai dar 18. Então eu vou ter um total de 36 lugares nessa plateia aqui, né? Eu tenho aqui 3, 6 vezes 3, 18. Aqui também 3, 6 vezes 3, 18. Agora, os reservados em verde, eu tenho 2 de 6, né? Daria 12 menos 1. Então é 11, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares. Então, eu tenho 11 lugares reservados. Agora presta atenção no que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: nesse teatro, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas em relação ao total. Então, o primeiro sujeito, lembre-se que essa razão, ela é representada por uma divisão, aonde o primeiro elemento, o antecedente, é o primeiro sujeito da situação, ok? Então eu tenho lá um antecedente que vale 36 e um consequente é o segundo, aliás, perdão, o antecedente vale 11, que são as reservadas, e o consequente vale 36. Tá aí. Então, na verdade, como não dá para simplificar, né? Lembre-se que o 11 é um número primo, né? Ele só é divisível por ele e por 1. Então, ficamos aí com 11 por 36. Ok? O que está claro, né? A cada 36 lugares, 11 estão reservados, que é o que aconteceu aí. Beleza? Então, nós tivemos aí mais 2 exemplos importantes envolvendo razão e proporção, principalmente para você entender esse contexto de que quem é o primeiro sujeito vai no numerador, quem é o segundo sujeito vai no denominador. Beleza? Então até um próximo encontro, meu querido, onde a gente vai dar sequência a esse estudo muito importante de razão e proporção. Um grande abraço para você.